Fala galera, beleza? Professor Giovanni aqui, e a gente vai tentar dar continuidade no nosso conteúdo da melhor maneira possível, tudo bem? Na última aula eu estava falando para vocês sobre a introdução ao estudo da química, estão ligados? Bom, naquela ocasião eu falei para vocês que a química é a ciência que estuda a matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, matéria é tudo que tem massa e tem volume. Tá certo? Bom, mas a química, além de estudar a matéria, ela vai estudar a composição da matéria. E essa composição, ela parte desde a sua forma macro até a sua forma micro. Lembra? Estudamos a composição, estudamos também as transformações que acontecem na matéria. E que para cada transformação acontecer, eu precisava de energia. Beleza? Bom, a gente continua a partir daqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre a composição da matéria, beleza? Nessa aula de hoje, falando sobre a composição da matéria, né, as propriedades dessa matéria, a gente precisa recapitular. Primeiro, a matéria ela se encontra em 3 estados fundamentais: estado sólido, estado líquido e estado gasoso, beleza? Guarda isso, tá? 3 estados fundamentais da matéria: sólido, líquidos e gasosos, beleza? E a gente precisa entender como é a composição dessa matéria. Essa matéria, na sua forma micro, ou seja, a menor composição dela, será o átomo. E, por sua vez, dará origem às moléculas, que darão origem às substâncias, e essas sim dão origem à matéria. Beleza? Hoje a gente vai tentar entender cada uma dessas composições, como chegamos na matéria de fato que a gente conhece. Bom, já que a matéria também sofre transformações, mais na frente a gente vai estar aprendendo como é chamada essas transformações e como se divide, tá certo? Mas vamos lá. Bom, toda matéria ela é constituída por uma minúscula partícula, e essa minúscula partícula ela é denominada de átomo. Tá? A menor composição da matéria, então, é o nosso átomo. O átomo, galera, ele é tão pequeno que, para vocês terem uma ideia, um grão de areia, que é algo extremamente pequeno já, né? Ele é 10 milhões de vezes maior do que o átomo, tá? Então, eu estou falando de uma partícula extremamente pequena, beleza? Bom, esses átomos se apresentam em vários tipos diferentes, tá? Essas formas diferentes de os átomos se apresentarem, a gente chama de elemento químico. Então, por exemplo, eu vou ter átomos se representando de uma forma que vou chamar esse grupo de átomos de hidrogênio. Eu vou ter átomos que se apresentam de uma determinada forma que eu vou chamar eles de oxigênio. E assim sucessivamente, tá certo? Então, existem diferentes tipos de átomos e essa forma de átomo é chamada de elemento químico. Mas, galera, por favor, guarda isso, ó. Não confunda átomo com elemento, tá certo? Quando eu falo para você que eu tenho um elemento oxigênio, de você estar falando do átomo oxigênio, talvez eu esteja falando da identidade daquele átomo, porém, não necessariamente que todos os átomos, né, vai ter a mesma característica do elemento oxigênio, tá certo? Bom, se você falar comigo que eu não devo confundir átomo com elemento, então traduz isso para mim, Didio. Aí eu traduzo. Elemento químico, galera, nada mais é do que a identidade de um conjunto de átomos. O que seria isso? Bom, todos os átomos, eles têm elétrons, têm prótons, né? Tem nêutrons. O aglomerado dessas partículas é que vai dar identidade para esse átomo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é um átomo que só tem um próton e um elétron. Qualquer outro átomo na natureza com um próton e com um elétron, ele vai ter uma identidade do hidrogênio. Tá certo? Já o átomo de hélio, não. O átomo de hélio ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Átomos na natureza que têm essa mesma configuração vão ser chamados de átomos de hélio, de elemento hélio. Tá certo? Então, o elemento nada mais é, galera, do que a identidade do átomo. Beleza? Hoje, existem na natureza 118 elementos químicos conhecidos. Tá? E eles se encontram lá na tabela periódica com suas
características bem definidas, né? Desde número atômico, a massa atômica e sua distribuição eletrônica. Tudo bem? Bom, a cada elemento é dado um único símbolo químico. Então, como é que eu consigo diferenciar, Didio, um elemento do outro? Foi dado uma simbologia para esse elemento. E a simbologia ela é bem simples, pessoal. É a primeira letra do nome desse elemento. Então, quando você vê uma equação química e ela te apresentar uma letra maiúscula, eu estou falando que aquela letra maiúscula representa um elemento químico. Mas espera aí, se é a primeira letra do nome, né? Existem nomes que começam com a mesma letra. E aí, o que é que faz? Muito simples. Toda vez que o nome do elemento se repetir na primeira letra, utiliza-se uma segunda letra para diferenciá-lo, e essa segunda letra ela vai sempre ser minúscula, tá certo? Exemplo, para o hidrogênio, a simbologia é um H maiúsculo. Mas quando foi dar a simbologia do hélio, que também começa com H, o hidrogênio já estava usando o H maiúsculo. Então, o que fizeram? Colocaram H maiúsculo e uma letra E minúscula do lado. Então, H maiúsculo é hidrogênio. HE é hélio, tá certo? Lembrando que apenas a primeira letra do nome tem que ser maiúscula. A subsequente, ela vem minúscula, tá certo? Bom, os elementos químicos são a base da constituição da matéria. Então, a menor composição é o átomo? É. Mas a identidade do átomo é extremamente importante na hora de dizer a composição dessa matéria, tá certo? E isso são os elementos químicos. Bom, já sei que a matéria é constituída pelo átomo. O átomo tem sua identidade chamada de elemento químico. Agora, vamos ver a simbologia desse elemento. Como eu falei para vocês, os símbolos químicos, eles representam por letras maiúsculas, tá? Então, H, B, C, toda vez que você vê uma letra maiúscula dentro de uma equação química, de um composto químico, aquilo está relacionando a um elemento químico. Quando essa letra se repete no decorrer da tabela periódica, vocês vão perceber que uma segunda letra ela é adicionada e essa segunda letra vem sempre em minúsculo, ok? Bom, então, o que acontece com esses átomos? A menor composição da matéria são os átomos, fato. O aglomerado de átomos, galera, que chamamos de ligações químicas, vai levar à formação de moléculas. Então, a matéria é constituída por átomos que, quando começam a se aglomerar, formam as moléculas. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos do elemento H. Que elemento é esse? Hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio que, ao se aglomerar, né, formando uma ligação química, leva à formação da substância gás hidrogênio. Tá? 2 átomos de oxigênio, quando se aglomeram, leva à formação do gás oxigênio. 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio leva à formação da molécula de H2O. Então, a aglomerado de átomos leva à formação de moléculas, tá? Agora, o aglomerado de moléculas leva à formação das substâncias. E o que é substância? Substância é todo tipo de matéria que apresenta característica própria. Então, a partir de agora, quando a gente estiver falando de algo, né, de um reagente químico que tem propriedades definidas, características próprias, eu estou falando de uma substância. Bom, um conjunto de espécies químicas iguais, moléculas, forma substâncias químicas. Como eu já falei para vocês, o aglomerado de moléculas ele vai levar à formação da substância. As substâncias químicas são responsáveis pela constituição de toda e qualquer matéria. Não existe matéria formada sem uma substância química, tá certo? Então, são átomos se aglomerando, formando moléculas, que, por sua vez, formam as substâncias. Olha lá, eu tenho uma molécula, o aglomerado de moléculas leva à formação das substâncias. Bom, e como se define e se divide as substâncias? Agora que vem a parte interessante. Olha para isso. Ó. As substâncias são formadas por um único tipo de componente.
átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, tá certo? Bom, e possui propriedades constantes e definidas, como eu já falei para vocês no slide anterior. As substâncias vão se dividir em dois tipos. Eu vou ter substâncias simples, puras simples, e substâncias puras e compostas, tá certo? Como eu consigo diferenciar cada uma delas? Pessoal, toda vez que eu falar que a minha substância é constituída por um único elemento químico, então essa substância ela é uma substância pura e simples, tá certo? Mas quando a minha substância apresentar dois ou mais elementos químicos, aí eu digo que a minha substância ela é composta. Olha os exemplos. Bom, eu tenho aqui a substância oxigênio. A substância oxigênio é formada apenas por uma letra maiúscula. Olha lá, só um O. Então, é formada por um único elemento químico. O oxigênio é uma substância pura e simples, tá certo? Olha o hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado apenas por uma letra maiúscula na sua fórmula. Isso quer dizer que ele tem apenas um único elemento químico na sua formação. Logo, o gás hidrogênio é uma substância pura e simples, tá? Mas olha a água. A água, ela tem duas letras maiúsculas na sua fórmula, o que implica dizer que a substância água é formada por dois elementos químicos. Então, se ela é formada por dois elementos químicos, ela é uma substância composta. Por que lá no slide que eu falei para vocês sobre o átomo, eu pedi para vocês não confundirem átomos com elementos? É nessa hora aqui que é extremamente importante aquela dica. Perceba, na substância água, quantos elementos químicos a gente tem? Ó, eu tenho a letra maiúscula H, eu tenho a letra maiúscula O, então eu tenho dois elementos. Nesse momento, eu não quero que vocês se preocupem em identificar cada elemento químico, tá certo? Eu quero que vocês identifiquem apenas pela simbologia. Então, se tem duas letras maiúsculas, isso implica dizer que tem dois elementos químicos. Mas quantos átomos existem na composição da molécula água? Ó, eu tenho duas de hidrogênio, tá vendo? 2 de H, e um que não aparece, mas a gente sabe que ele existe, de oxigênio. Então, é uma substância composta com dois elementos, porém, 3 átomos, tá? Olha o gás oxigênio. Tem quantos elementos químicos? Apenas uma letra maiúscula, né? Então, ele tem um elemento químico. Mas quantos átomos existem na molécula de oxigênio? 2 átomos. Entenderam? Por isso que eu peço para vocês não confundirem elemento químico com átomo. Eu posso ter uma substância formada por apenas um único elemento químico, mas a sua fórmula tem 5 átomos daquele mesmo elemento, tá? Por hoje a gente para aqui na definição de substâncias simples e compostas e na próxima aula a gente continua com a composição da matéria, beleza? Valeu e até mais.